Boa tarde a todos. Me chamo Júlia, sou bolsista do PIBIC pelo CNPq e com orientação da Prof. Rita de Cássia Garcia Simão, sou autora do projeto Estratégias Primárias para a Produção de Plástico Verde e Degradação de Plástico Petroquímico por Bactérias. Esse projeto foi desenvolvido na UniOeste, campus de Cascavel, pelo Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas. Em um primeiro momento, é importante ressaltar que plásticos são compostos derivados do petróleo, utilizados em larga escala desde a segunda metade do século XX, em um movimento denominado Revolução dos Plásticos. Após a Segunda Guerra Mundial, o estilo de vida da população teve uma mudança significativa e se tornou cada vez mais acelerado, exigindo materiais que se adaptassem a esse estilo de vida e acompanhassem esse novo ritmo mais frenético. O plástico, então, adaptou-se muito bem a esse estilo, uma vez que possui baixo custo de produção, é de fácil modelagem e de utilização. Todavia, apesar de todas essas vantagens, a destinação final desse resíduo é um problema, uma vez que possui um tempo de degradação muito longo e por se converterem após um tempo em microplásticos, permanecendo então no ambiente e aumentando sua concentração através dos níveis tróficos da cadeia alimentar. Sendo assim, o século XXI tem duas grandes problemáticas: como degradar o plástico já existente e produzir materiais ecologicamente corretos. Se alinhando a essas perspectivas, o presente projeto tem dois objetivos principais: avaliar a capacidade das cepas bacterianas em degradar plásticos em condições laboratoriais controladas e ainda iniciar o estudo dos genes envolvidos com a produção de polidroxoconoatos no organismo modelo Calobacter crescentus. Materiais e métodos. Em primeiro momento, foi realizado os ensaios de degradação de plásticos petroquímicos. 3 cepas bacterianas foram utilizadas para esse propósito: Calobacter crescentus, Acetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa. Eles foram então cultivados em meio pobre em nutrientes, meio M2 líquido, enriquecidos com microesferas de polietileno a 0,5% como fonte de carbono, tendo então o seu crescimento acompanhado por densidade óptica em tempos pré-determinados. As células, então, que conseguiram crescer nessas condições, foram utilizadas para dosar a cutinase, uma enzima associada à degradação do plástico pela hidrólise do P-nitrofenilbutirato. Após o ensaio de degradação, foi realizado então o estudo do gene PHAR, que, após uma extensa pesquisa sobre esse gene, os dados obtidos sustentaram a síntese de primers para amplificação do gene em reação de cadeia da polimerase, PCR, com extração de DNA da Calobacter crescentus pela técnica de Chen e Kuo de 1993. A amplificação foi baseada na sequência do gene disponível no GenBank e análises bioinformáticas foram realizadas utilizando o algoritmo BLAST e ferramentas de alinhamento. A reação da PCR e dos seus produtos seguiram um manual de referência na área. Resultados e discussões. O ensaio da indução da atividade da cutinase foi realizado paralelamente ao ensaio de degradação do polietileno. As cepas Pseudomonas aeruginosa e Calobacter crescentus não foram hábeis a crescer nas condições testadas, tendo seu crescimento, então, inibido. A cepa Acetobacter baumannii cresceu nesse meio mínimo contendo as microesferas, mostrando uma densidade óptica de 0,6 após 6 horas de incubação e 1,6 após 24 horas de incubação, a 37 graus e 120 RPM em cheio de agitação, salientando que todas as bactérias tiveram as mesmas condições de crescimento, mesma fonte de carbono, mesmo meio, mesma temperatura, mesma agitação. E, apesar de não ter sido registrada uma diminuição significativa em termos estatísticos na massa da microesfera de polietileno, a bactéria induziu a atividade da cutinase 9 vezes mais na fase logarítmica, sugerindo então que a Acetobacter baumannii pode ser otimizada, direcionada em um futuro próximo para a degradação do polietileno, que está presente principalmente em embalagens de produtos farmacêuticos. Estudo do gene PHAR. Em um primeiro momento, foi necessário estabelecer a proteína predita
do gene relacionado à produção de polidroxoconoato. No estudo desse gene PHR, foi observado que a Caulobacter crescentus mostrou ser 69,2% idêntica ao PHR da bactéria Caulobacter mirabilis e 73,3% idêntica ao PHR da Phenylbacterium aquático. Outros autores, como Zhang et al., relataram encontrar somente de 8 a 39% de identidade do gene da PHR com outros do gene bank, e ainda não encontraram genes homólogos no genoma da Burkholderia cepa simbionte RP75, indicando então o êxito desse estudo ao encontrar porcentagens maiores de identidade e ainda estabelecendo proximidade filogenética entre a Caulobacter crescentus e a Caulobacter mirabilis, que descendem de um descendente em comum. A clonagem do gene PHAR. A sequência do gene permitiu, então, o desenho e a construção de primers homólogos para a reação da cadeia da polimerase, PCR. Como mostra o gel TBE 1% na figura 3, foi obtido um produto de PCR de aproximadamente 0,7 kb, o tamanho esperado para esse gene. Esse fragmento, então, foi recuperado do gel e utilizado para a clonagem em vetor de clonagem específico PGM-TIS. A clonagem ainda não apresentou eficácia. Todavia, estratégias alternativas de clonagem serão utilizadas em um futuro próximo para esse objetivo. Por fim, então, as conclusões. A Acetobacter baumannii se demonstrou eficaz produtora da cutinase, tornando-se um promissor agente de degradação do polietileno, que está presente principalmente em embalagens cosméticas e farmacêuticas. A amplificação e purificação do gene PHAR da Caulobacter crescentus permitirá maiores investigações sobre proteína codificada e também os mecanismos produtores de polidroxoconoatos, que são plásticos verdes que se alinham às novas perspectivas ecológicas. Sendo assim, ambos os resultados apresentados são promissores e se alinham aos esforços globais em direção à sustentabilidade ambiental. E para encerrar, os agradecimentos. Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, pelo apoio e financiamento para que esse projeto fosse possível. Agradeço também à prof. doutora Rita Simão pela orientação durante a pesquisa. Obrigada.